Minha ex fez de tudo para adotar uma criança. No entanto, após descobrir que a criança tinha autismo, ela nos abandonou e se mudou para a Austrália. Meu nome é Davi e conheci a Maria no meu antigo trabalho. Desde o início, nos demos muito bem, o que resultou em nosso rápido relacionamento. Apesar de termos opiniões diferentes sobre diversas coisas, isso nunca nos atrapalhou, exceto em um aspecto que causou grandes transtornos, o fato de eu não querer ter filhos. No começo, estávamos no auge da felicidade de um casal e não abordávamos muito esse assunto. No entanto, à medida que o relacionamento evoluía, ela frequentemente tocava no tema de ter filhos, enquanto eu sempre evitava, o que resultou em muitas brigas. Mesmo com essa discordância, que para alguns poderia ser um fator impeditivo para a evolução do relacionamento, nos casamos alguns anos depois. Após muita pressão, decidimos finalmente ter um filho. Tentamos por mais de 6 meses, porém não houve sucesso na gravidez de Maria. Ambos realizamos exames de fertilidade, então veio a surpresa. Maria era infértil devido a ovários policísticos, suas chances de engravidar eram muito baixas. Ela ficou arrasada e entrou em um estado de depressão, e eu a apoiei ao máximo para enfrentar esse momento difícil em sua vida. Por outro lado, isso acabou se tornando um alívio para mim, pois o único grande conflito em nosso casamento havia chegado ao fim. Alguns meses se passaram e Maria teve que iniciar a terapia devido ao seu problema. Eu fornecia todo o apoio necessário à minha esposa, no entanto, estávamos nos tornando cada vez mais distantes. Eu comecei a pensar que nosso casamento talvez não sobrevivesse, mas a mera ideia me aterrorizava, porque eu amava Maria profundamente. Após alguns meses de terapia, Maria começou a trazer à tona a ideia de adotar uma criança. Isso era algo que eu considerava realmente inaceitável, pois eu nunca quis ser pai, e a ideia de adoção, que para mim representa um ato de amor ainda mais profundo, era algo que eu não conseguia imaginar. Isso inevitavelmente gerou muitos conflitos. No entanto, Maria estava afundando cada vez mais em sua depressão e se afastando. O fato de estar perdendo minha esposa continuava a me apavorar. Ambos buscamos aconselhamento profissional e, aos poucos, a ideia de adoção começou a se tornar mais plausível para mim. Quando decidimos adotar, a ideia começou a parecer mais viável para mim. Eu até estava um pouco empolgado, porém ainda sentia algum receio. Por outro lado, Maria estava radiante e extremamente animada. O processo de adoção levou algum tempo, mas finalmente conseguimos adotar um menino de 1 ano que fora abandonado. Parecia que nossa vida estava voltando a ser tão feliz quanto no início. No entanto, nosso filho parecia distante e peculiar. Essa situação começou a me preocupar, e quando eu compartilhava minhas preocupações com Maria, ela evitava o assunto. Insisti para que buscássemos orientação médica. Foi quando a bomba explodiu, nosso filho foi diagnosticado com autismo de nível 2 a 3. Maria mais uma vez mergulhou em depressão, incapaz de lidar com a situação. À medida que nosso filho crescia, ele se tornava cada vez mais agressivo, tornando-se extremamente desafiador cuidar dele. Maria teve que deixar o seu emprego para se dedicar integralmente ao cuidado dele, uma vez que não tínhamos acesso a uma creche especializada na nossa cidade. Com o tempo, começamos a nos isolar, e a depressão de Maria se agravava a cada dia. Tudo desmoronou quando recebi uma ligação da polícia no meu local de trabalho, informando que estavam em minha casa e que havia uma criança abandonada lá. Não consigo explicar a mistura de emoções que inundou meu ser naquele momento. Temi que algo terrível tivesse acontecido com Maria. Ao chegar em casa, encontrei meu filho completamente descontrolado e ferido. Os policiais estavam confusos com a situação, e eu imediatamente perguntei sobre o paradeiro de minha esposa. Eles não tinham informações. O pânico tomou conta de mim. Adentrei a casa com um medo avassalador, mas ao entrar em nosso quarto, deparei-me com um bilhete preso à porta do banheiro. Maria simplesmente pedia desculpas e expressava sua incapacidade de continuar enfrentando aquilo. Tentei ligar para o celular dela, mas estava desligado. O desespero que me envolveu é indescritível. Maria havia me deixado com nosso filho, e eu estava completamente alheio ao lugar onde ela se encontrava. Liguei para meus pais e pedi que fossem até casa. A partir desse momento, iniciei uma busca incansável por Maria em todos os lugares onde ela poderia estar. Infelizmente, não consegui encontrá-la em nenhum deles, nem na casa de seus pais. Uma coisa que foi estranha é que seus pais não compartilharam do meu desespero. À medida que o tempo passava, meu desespero aumentava. Decidi visitar a casa de uma de suas amigas mais próximas, na esperança de obter alguma informação. Embora ela inicialmente negasse qualquer conhecimento, pude perceber que algo estava errado no ar. Persisti em minhas perguntas, e após muita insistência, ela finalmente disse: "Você deveria desistir, ela não vai voltar." Um pânico avassalador tomou conta de mim, e retornei para casa atordoado.
Ao examinar melhor, percebi que Maria havia levado a maioria de suas roupas consigo. Os dias se passaram e eu recebi um e-mail de Maria. Ela se desculpava profundamente, mas afirmava não poder mais prosseguir daquela forma. Revelou que inúmeros pensamentos ruins a atormentavam, forçando-a a escolher entre a vida que levava e a própria vida. Informou que havia se mudado para a Austrália e me pedia insistentemente para não mais tentar encontrá-la. Uma fúria indescritível tomou conta de mim. Imediatamente, liguei para os pais de Maria e perguntei se eles tinham conhecimento disso. Após muita pressão, eles finalmente admitiram que sabiam. A partir desse ponto, decidi contratar um advogado para tratar do meu divórcio e da questão do abandono do lar por parte de Maria. No entanto, devido à sua presença no exterior, meu advogado informou que nossas opções eram limitadas. Ainda assim, decidimos processar os pais dela e solicitar pensão, dado que a responsabilidade do cuidado de nosso filho havia ficado inteiramente comigo. Contratei alguém para cuidar do meu filho, e meus pais ajudaram com os custos. Retomei o trabalho e tentei trazer um pouco de normalidade à minha vida. O que Maria me fez foi terrível, mas estranhamente teve um lado positivo, pois os sentimentos que eu tinha por ela desapareceram rapidamente, restando apenas a determinação de buscar justiça, visto que ela havia abandonado sua família e o próprio filho, especialmente quando ele tinha necessidades especiais, aquele mesmo filho que ela tanto desejava. Conforme o processo legal contra os pais dela começou a surtir efeito, Maria entrou em contato comigo, questionando por que eu estava agindo dessa forma com eles. Eu despejei sobre ela uma enxurrada de palavras ofensivas e xingamentos que eu conhecia, e ela começou a chorar antes de desligar. Algumas de suas amigas mais próximas também entraram em contato comigo, questionando por que eu estava seguindo esse caminho. Diante do absurdo da situação, eu não sabia o que responder. Hoje, eu consegui obter a pensão para meu filho, entretanto, as demandas de cuidar dele consomem a maior parte do meu tempo, tornando difícil para mim seguir em frente. Os pequenos relacionamentos que tentei estabelecer esbarraram na barreira das necessidades do meu filho. Inclusive uma menina que eu gostei muito de estar com ela. Depois de conhecer meu filho, foi sincera comigo e se foi. O futuro é incerto, e não sei como será a minha vida daqui para frente. Tudo que resta em mim é um ódio inexprimível por Maria, a pessoa que foi a responsável por arruinar completamente minha vida.